Por que nos reunimos assim? Stephen Kaung. Prefácio. As Escrituras nos dizem que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. No entanto, será que sabemos com ou para que devemos nos reunir? Com o fim de ajudar aos que de fato desejam se reunir de acordo com a vontade de Deus, publicamos essa oportuna mensagem de Stephen Kaung, ministrada por ele em Richmond, Estados Unidos, em 23 de agosto de 1981. Stephen Kaung se converteu ao Senhor Jesus ainda na adolescência e foi ativo na Igreja Metodista da China, onde seu pai era ministro. No início dos anos de 1930, ele teve seu primeiro encontro com Watchman Nee e juntou-se a ele em ministério de tempo integral, cooperando na China até 1949. Quando passou a envolver-se na obra cristã em outras partes do mundo, ele é muito respeitado como um experiente servo do Senhor e hoje, com quase 100 anos de idade, suas mensagens têm muito a nos encorajar a como seguir ao Senhor de forma mais adequada. Que possamos considerar este assunto diante do Senhor para que em cada lugar a igreja seja edificada como seu testemunho vivo, cheia de realidade espiritual. Pelos interesses de Cristo, os editores. Por que nos reunimos assim? Já faz algum tempo temos considerado essa questão. Afinal, por que nos reunimos assim? O significado de igreja é a reunião dos que foram chamados para fora. Todos recebemos a vida de nosso Senhor Jesus e partilhamos dessa vida. Deus nos chamou dentre todas as nações para constituir-nos em um povo para si. É precisamente isso o que somos e por causa disso não podemos deixar de nos reunir. Nos primeiros dias, quando o Evangelho era pregado e pessoas eram salvas, essas se reuniam espontaneamente. Reuniam-se para adorar o Senhor, reuniam-se para servir ao Senhor como um povo, uma igreja, um corpo. Não havia problema. Hoje, entretanto, temos problemas porque verificamos que aqueles que foram salvos pela graça, mesmo que estejam vivendo na mesma região, não estão se reunindo. Algumas pessoas se reúnem sob determinado tipo de denominação, enquanto outras o fazem em grupos independentes. Verificamos, pois, que o povo de Deus está espalhado. O povo de Deus não se encontra junto. Mesmo que estejam se encontrando, as pessoas não o fazem como um só povo, uma igreja e um único corpo. Devemos congregar-nos com nossos irmãos, mas aonde haveremos de ir? Com quem estaremos reunidos? Há qualquer justificativa para o fato de nos congregarmos separadamente de outros grupos de irmãos e de denominações? Podemos justificar o fato de nos reunirmos assim? Acho que esta é uma pergunta muito importante e é vital que a respondamos. Caso não pudermos respondê-la de forma afirmativa, deveríamos nos dispersar e nem sequer nos juntarmos. A fim de responder a essa pergunta, devemos considerar o propósito de Deus através dos séculos. Não se trata apenas de uma mera questão ocasional, mas de algo que realmente nos conduz de volta ao cerne do seu propósito por toda a eternidade. Por que nos reunimos dessa maneira? Há uma razão: para cumprir o propósito de Deus com respeito ao seu Filho. O nosso congregar não objetiva suprir nossas próprias necessidades. De fato, temos muitas necessidades e ao nos reunirmos, muitas delas são supridas. Graças a Deus por isso. Mas é isso apenas uma consequência. Mas isso é apenas uma consequência. Não nos congregamos para suprir necessidades próprias, e sim para suprir unicamente a necessidade de Deus.
Nosso Deus tem uma necessidade que está relacionada ao seu Filho. Ele tem um propósito bem definido com respeito ao seu Filho. Ele tem uma ideia exata acerca de seu Filho. Deus não é em absoluto vago a respeito disso. Qual é o seu propósito com respeito ao Filho, que é o centro de toda a sua atenção? Em Efésios 1:10 está escrito: fazer convergir nele todas as coisas. E em Colossenses 1:18, para em todas as coisas ele ter a primazia. Deus criou todas as coisas em Cristo, por Cristo e para que Cristo tenha a primazia em todas as coisas e para que em Cristo convirjam todas as coisas. Para que isso se cumpra, ele precisa realizar essas coisas primeiramente entre o seu povo, isto é, em sua igreja. Deus o constituiu por cabeça sobre tudo e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 22 e 23. Portanto, aqui se encontra uma razão muito definida para que nos reunamos. A razão pela qual nos congregamos é para que Cristo seja tudo para nós, para que na igreja todas as coisas convirjam nele, para que ele tenha o primeiro lugar, tanto em nossa vida individual quanto na corporativa. Esta é a razão pela qual nos reunimos assim. Reunidos em seu nome. A explicação mais simples do que é a igreja está em Mateus 18:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 2 ou 3 reunidos, pluralidade. Em torno de quem se reúnem, estão congregados para o Senhor Jesus. Estão reunidos em seu nome, o nome que está acima de todo nome, e a esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Infelizmente, o povo de Deus hoje não se reúne em torno desse nome maravilhoso e sem par. Pelo contrário, muitos entre o seu povo congregam-se em torno do nome de algum grande homem de Deus. Sem dúvida, respeitamos tais homens. Agradecemos a Deus por Martinho Lutero, mas devemos nos reunir sob o nome dele? Respeitamos John Wesley. Deus o usou poderosamente e temos recebido boa herança dele, mas nem por isso nos congregamos no nome de Wesley. Temos também uma boa opinião sobre Simão Meno, mas será que nos reunimos no nome de Meno? Muitos se reúnem em torno de uma forma, uma organização. Cremos de fato no presbiterato, mas estamos por acaso nos reunindo no nome do presbiterato? Dos presbiterianos? Cremos que devemos nos congregar, mas em nome dos congregacionalistas? Algumas pessoas se congregam em torno de uma verdade ou doutrina. Cremos nessas verdades. Não cremos em heresias, mas sim nas verdades. De fato, é verdade que alguns até se reúnem em torno de heresias, mas muitos se congregam em torno de alguma verdade. Cremos que aqueles que creem devem ser batizados, mas será que nos reunimos no nome dos batistas? Acreditamos em santidade, mas estamos porventura congregados em torno da santidade? Alguns se reúnem também em torno de uma experiência cristã. De fato, cremos em todas essas experiências cristãs. Acreditamos no Pentecostes, mas será que nos reunimos em torno do nome de pentecostais? Cremos nos dons do Espírito Santo, carisma, mas será que estamos reunidos em nome dos carismáticos? O problema hoje é que o povo de Deus se reúne em torno de nomes, por isso está dividido. A palavra de Deus nos diz que precisamos reunir-nos em seu nome. Há apenas um nome debaixo do céu, pelo qual podemos ser salvos, e é apenas nesse nome que devemos nos reunir. Portanto, se o povo de Deus se reunir em torno desse nome, e apenas desse nome ele será unido, não estará espalhado e não haverá confusão. Por que nos reunimos assim? É porque não nos identificaremos com nenhum outro nome,
além do nome incomparável de nosso Senhor Jesus. Cremos que seu nome é suficiente para nós e que é tudo de que precisamos. Não queremos ser chamados por nenhum outro nome além do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E fazendo desse modo, cremos que somos um com nossos irmãos e irmãs. Não estamos divididos, não somos causa de confusão. Mas o que significa estar reunidos em seu nome? Seu nome não é apenas um título. Podemos denominar-nos a Igreja de Cristo. Bem, estamos sob seu nome, mas seu nome não é apenas um título. Podemos também chamar-nos a Assembleia de Deus. Estamos sob seu nome, mas este não é um título apenas. Seu nome fala de sua presença, pois a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali ele está no meio deles. Em outras palavras, onde seu nome é honrado, ali está a sua presença. Quando nos congregamos em seu nome, significa que nos colocamos debaixo de sua autoridade. Permitimos que ele seja o cabeça sobre todas as coisas e para a igreja. Em outras palavras, consideramos Cristo como nosso cabeça e pelo fato de retermos firmemente o cabeça, todo o corpo é servido e mantido unido. Esse é o significado de reunir em seu nome. Podemos clamar pelo seu nome, usar seu nome, no entanto, seguir nosso próprio caminho. Lembremos-nos de que em Mateus está escrito que pessoas virão a ele no último dia e dirão: Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos porventura isso e aquilo em teu nome? E o Senhor dirá: Iníquos, não vos conheço. Por quê? Porque não fizeram a vontade de Deus. Mateus 7, 21 e 23. O propósito de Deus com respeito ao seu Filho. Será que nos reunimos no nome sem igual de nosso Senhor Jesus? Será que é apenas um título, uma formalidade, uma tecnicalidade ou é uma realidade? Colocamos-nos de fato sob sua autoridade e o deixamos ser o cabeça da igreja? Deixamos que ele exerça autoridade sobre nós em todas as coisas? Não em certas coisas, mas em todas as coisas? Não é que certas coisas são decididas pelo Senhor e a maioria das questões são decididas por um comitê, mas tudo deve estar debaixo de sua autoridade. Será que isso é uma realidade? Se Cristo não é o cabeça na igreja, como pode encabeçar todas as coisas? Se Cristo não tem o primeiro lugar em todas as coisas na igreja, como pode ter o primeiro lugar no universo? Se aqueles que confiam nele, aqueles que nele creem, não honram, nem se sujeitam à sua autoridade, quem o fará? A única justificativa, se é que há alguma, para nos reunirmos assim, é para colocar-nos completa e absoluta e inteiramente sob o nome de nosso Senhor Jesus. Deixar que seja o nosso cabeça, que sua autoridade seja conhecida, que sua vontade seja feita e que ele seja honrado e respeitado. Não nos ajuntamos para satisfazer nossas necessidades, mas para suprir a necessidade de Deus. Não nos congregamos para cumprir nosso propósito, ainda que este seja espiritual, mas para cumprir o propósito de Deus referente ao seu Filho. Não para nos ver, mas para vê-lo. Não nos congregamos para buscar qualquer coisa, a não ser o próprio Senhor Jesus. Ele é a nossa pedra de alicerce. Ele é a nossa pedra angular e a nossa pedra principal. Ele é aquele sobre quem estamos firmados. Ele é aquele pelo qual estamos unidos e quem completa todas as coisas. É Cristo e somente Cristo. Por isso é que nos reunimos dessa maneira. 3 R's. Revelação, resolução, revolução. Primeiramente, para retermos o cabeça e permitirmos que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, é necessário revelação. Precisamos que Deus abra nossos olhos para que vejamos a Cristo como Deus o vê. Caso contrário, nunca seremos capazes de honrá-lo como deveríamos. A única forma pela qual podemos manter-nos firmados no cabeça é vê-lo como cabeça, como Deus deseja. Esta é a revelação. Após a revelação, vem a resolução.
Tendo recebido revelação, não é possível simplesmente deixá-la de lado. Se realmente recebemos revelação, isso implicará uma resolução. Em outras palavras, decidiremos em nosso coração permitir que ele seja o cabeça. Em terceiro lugar, isso revolucionará a nossa vida. Perceberemos que não poderemos tomá-lo como nosso cabeça se ainda estivermos vivendo na carne. A carne precisa ser abandonada. Descobriremos que a nossa vida terá que passar por uma revolução. Deverá ser Cristo e não mais nós. Essa é a única forma de manter-nos firmes no cabeça e, dessa maneira, o propósito de Deus com respeito ao seu Filho poderá ser alcançado plenamente. O propósito de Deus com respeito ao seu povo. A segunda razão pela qual nos congregamos, assim, é para satisfazer o propósito de Deus com respeito ao seu povo, a igreja, e não apenas para cumprirmos o propósito de Deus com respeito ao seu Filho. Deus tem um propósito bem definido, não somente com respeito ao seu Filho, mas também em relação àqueles que creem no seu Filho. Deus tem uma ideia clara e definida sobre o que fará por seu Filho, mas ele também tem uma ideia clara e definida sobre aqueles que são seu povo e o que ele quer que seu povo seja. Em Romanos 8:28 lemos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, ainda não terminei a citação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Somos chamados segundo um propósito. Mas que propósito é esse? Qual é nosso chamamento? Somos chamados para ser o corpo de Cristo. O propósito de Deus é que sejamos um corpo para o único cabeça, que é Cristo. Sabemos que todos somos salvos individualmente. Em outras palavras, não posso ser salvo por você. Tampouco você pode ser salvo por mim. Da mesma maneira, não posso ser batizado por você, nem você por mim. No início, na igreja de Corinto, seguia-se uma prática que não era baseada nas Escrituras. Batizavam vivos pelos mortos. Se uma pessoa já estivesse morta, mas não tivesse sido batizada, uma pessoa viva era batizada por ela. Isso ocorria porque eles criam que se alguém não fosse batizado, iria para o inferno. Regeneração batismal é um erro muito antigo. Ninguém pode ser batizado, ninguém pode crer e ninguém pode ser salvo em seu lugar. Você mesmo deve ser salvo. Em outras palavras, Deus salva a cada um individualmente. De fato, é verdade, se Deus salva uma pessoa em uma família, ele tem uma promessa de que salvará essa família. Se você se firmar na sua promessa e der um bom testemunho, verificará que toda a sua família será salva. Mas mesmo assim, cada membro da família deverá ir ao Senhor individual e pessoalmente. Somos salvos individualmente, mas somos chamados corporativamente. Conhecer a salvação do Senhor individualmente é conhecer a graça de Deus, mas conhecer o seu chamamento de forma corporativa é conhecer o seu propósito. Muitos são salvos, mas poucos conhecem o propósito de Deus. Graças a Deus, muitos conhecem a sua graça. Mas, se conhecermos apenas essa graça e não seu propósito, quanto Deus irá receber de nós? Temos recebido muito de Deus. Esse é um dom, negócio, é verdade. Mas o que Deus ganha? Isso fará de nós cristãos egoístas e egocêntricos. Tudo é para nós, até mesmo Deus é para nós. E se por acaso Deus demorar um pouquinho em responder a nossa oração, murmuramos. Esse não é o tipo de cristão que Deus quer. Somos gratos por conhecer a graça de Deus, mas precisamos conhecer seu propósito. Somente quando conhecemos o propósito de Deus é que somos libertos do egocentrismo e passamos a viver centrados em Cristo. O corpo de Cristo. O propósito de Deus é nos chamar para que sejamos o corpo de Cristo. Somos chamados como um corpo. Por que um corpo? Porque nosso Cristo é tão rico que é necessário o corpo todo para conter as suas insondáveis riquezas. Por que o corpo? Porque nosso Cristo é tão glorioso que é necessário todo o corpo para manifestar sua glória. Não somos chamados
para compor uma organização ou instituição humana. Somos chamados para compor um organismo vivo. Não nos associamos a uma organização e nos tornamos um membro. Nesse corpo de Cristo, não há membros no sentido terreno. Isso é, você não se associa, você não pode se associar. Não há maneira de se associar, mesmo que se queira, pois é necessário nascer no corpo. O rol é composto por todos os membros do corpo de Cristo. Se você nascer no corpo de Cristo, então é um membro. Todos aqueles que nascerem do alto são membros desse único corpo. No século XIX, em Dublin, na Irlanda, havia um dentista, Dr. Cronin, que amava muito o Senhor. E não somente amava o Senhor, mas realmente amava o povo de Deus. De forma que, quando se mudou para Dublin, começou a visitar seus irmãos em Cristo. Num domingo, foi a uma igreja e procurou encontrar-se com alguns irmãos e irmãs. Após ter se reunido com eles por algumas semanas ou alguns meses, o pastor disse: Dr. Cronin, é tão bom que o senhor esteja se reunindo conosco, gostaríamos que fosse um membro da igreja. Bem, respondeu o Dr. Cronin, gosto muito de congregar-me com vocês, mas não sinto que deva tornar-me um membro de sua igreja. Se você não for um membro, não é bem-vindo. Portanto, o Dr. Cronin teve que encontrar outra igreja. Começou a congregar-se com irmãos e irmãs em outra igreja e estava satisfeito no meio deles. Após alguns domingos, o pastor também foi até ele e disse: Dr. Cronin, você é muito bem-vindo no nosso meio, mas gostaríamos que fosse membro da nossa igreja. O Dr. Cronin disse: Sinto muito, mas não posso associar-me à organização. Realmente quero ser um com os irmãos e irmãs. Bem, sendo assim, você não é bem-vindo. Então, depois de haver estado em vários lugares, finalmente não tinha aonde ir. Queria ser um com todos seus irmãos e irmãs, mas nenhum deles o queria, se ele insistisse em ser um com todos. Todos queriam que ele fosse um com alguns poucos, mas não com todos. Logo, o Dr. Cronin não tinha onde ir. Finalmente, Deus levantou outro casal com o mesmo pensamento que ele tinha e começaram a reunir-se em suas casas. Este foi o começo do movimento dos irmãos Brethren Movimento. Por que nos reunimos assim? Há tantas assembleias, por que precisamos compor mais uma? Qual é a justificativa? Por que não nos reunimos em alguma igreja denominacional e sermos membros ali? Ou por que não nos congregamos com algum grupo independente? Por que nos reunimos assim? E provavelmente, se nos congregarmos assim, seremos rejeitados por todos. Por quê? Há uma razão. Cremos que Deus nos chamou para sermos um corpo. Em Colossenses 3,15 é dito: foste chamados em um só corpo. Em Efésios 2 lemos que Deus colocou os gentios e os judeus juntos no mesmo corpo e, mediante a cruz, os reconciliou consigo. Cremos na unidade do corpo de Cristo. Cremos que o povo de Deus não deve estar dividido. Cremos que não devemos estar separados em seitas. Firmamo-nos na unidade do corpo de Cristo. Queremos abrir nosso coração para todo o povo de Deus. A quem quer que Cristo receba, queremos também receber, porque são nossos irmãos e irmãs. Sentimos que esta é a única base na qual podemos nos reunir. Não somos pretensiosos ou presunçosos a ponto de dizer que somos o corpo de Cristo ou a igreja. Não o somos, porque o corpo de Cristo inclui todo o povo de Deus. A igreja inclui todos os salvos de Deus. Somos apenas alguns, entretanto, testificamos que o corpo é apenas um. Portanto, reunimos-nos baseados na unidade do corpo de Cristo. Não nos congregamos alicerçados em qualquer doutrina especial, nenhuma forma específica, sob nenhum nome especial, mas no nome do nosso Senhor Jesus, firmados na realidade da unidade do corpo de Cristo. Não há rol de membros aqui. Se alguém pertence ao Senhor, esse é membro do corpo de Cristo. Não é necessário associar-se e tornar-se um membro. Estamos dentro porque estamos no corpo de Cristo. Isso não é maravilhoso? A fim de atender ao chamado de sermos um só corpo, precisamos manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agradecemos a Deus por ter nos dado a unidade do Espírito.
É dado a todo o povo de Deus um corpo, um espírito, uma esperança do nosso chamamento, um Senhor, um batismo, uma fé, um Deus que é Pai de todos nós, que é sobre todos, está em todos e opera por meio de todos nós. Todos aqueles que realmente creem no Senhor Jesus têm a unidade do Espírito implantada dentro deles. Devemos, pois, guardá-la diligentemente. Fundamentados apenas nessa unidade, é que devemos nos congregar com nossos irmãos e irmãs. Não devemos nos reunir com eles baseados em qualquer outra coisa além de Cristo. Devemos guardar diligentemente a unidade do Espírito no vínculo da paz e estar prontos para termos comunhão com todos os nossos irmãos e irmãs e ser capazes de tolerar diferenças. Graças a Deus por todas as diferenças, pois diferenças e variedades trazem plenitude se estivermos abertos uns aos outros e não fechados, e prontos a considerar os demais sem insistir no nosso próprio ponto de vista. Se essa for nossa atitude, cremos que Deus então poderá agir em nós de tal maneira a nos conduzir à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à maturidade, à estatura de varão perfeito, à medida da plenitude de Cristo. Então, não seremos como bebês agitados e conduzidos de um lado para o outro. Cremos nisso. Pelo fato de crermos nisso, reunimos-nos assim. Manifestar Cristo juntos. Não somente nos congregamos como o corpo de Cristo, baseados na unidade desse corpo, mas também cremos que é a vontade de Deus que nós, reunidos desse modo, manifestemos a Cristo juntos. O que é a igreja? É a manifestação corporativa de Cristo. Em 1 Coríntios 12:12, lemos que apesar de sermos muitos, somos apenas um. Apesar de haver muitos membros, há apenas um corpo. O corpo é um e tem muitos membros. Assim também com respeito a Cristo. Em outras palavras, Cristo quer manifestar-se de forma corporativa por meio do corpo, e é por isso que nos reunimos assim. Queremos manifestar Cristo juntos. É verdade que cada um de nós manifesta Cristo de alguma forma. Cada um de nós deve manifestar Cristo de alguma maneira. Mas para manifestar Cristo plenamente, é necessário que todo o povo de Deus seja fortalecido com poder pelo Espírito Santo, para que Cristo possa habitar em nosso coração pela fé, para que, estando arraigados e alicerçados em amor, possamos compreender em todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Efésios 3:16-19. Ser edificados juntos. Por que nos reunimos? Para expressar Cristo juntos de tal maneira que ele seja manifesto de forma mais plena. Para manifestarmos Cristo juntos, precisamos ser edificados juntos. Somos pedras que vivem, mas se tais pedras estiverem espalhadas por toda parte, isso indica ruína. Pedras que vivem, mas estão amontoadas numa pilha, ainda transmitem uma visão de ruína. Tais pedras precisam ser edificadas de forma orgânica e ordenada, a fim de se tornarem a habitação santa de Deus. Ele não pode viver em apenas uma pedra. Tal pedra pode até ser um monumento, mas jamais será uma casa. Ele não pode viver sob uma pilha de pedras, por isso seria um túmulo. Pois isso seria um túmulo. Deus só pode viver numa casa. Portanto, as pedras que vivem devem ser edificadas em conjunto. Eu vejo pilhas e pilhas e pilhas de pedras. Vejo a igreja dos mortos, não a igreja dos viventes. Lembro-me de que há alguns anos, quando estive na Inglaterra, fui ver a famosa abadia de Westminster. À medida que andava por aquele lugar, uma enorme catedral, minha impressão foi de que aquilo era a igreja dos mortos, não a igreja dos vivos. Por quê? Porque a cada passo que dava, pisava num homem morto. Eles enterraram as pessoas no piso, nas salas, em todo lugar, até mesmo nas paredes podiam ser encontrados nomes. É a igreja dos mortos, não a igreja dos viventes. É uma pilha, não uma casa. Por que Deus nos congrega?
Será que é para que sejamos empilhados e permaneçamos como estamos? Podemos de fato ser empilhados e permanecer como estamos. Se eu tenho uma aresta bem aqui e simplesmente estou empilhado sobre você, é possível que tal aresta nunca seja cortada. E é dessa forma que acontece. Podem-se encontrar muitos ajuntamentos do povo de Deus, mas todas as arestas permanecem intactas. E quando você se sente desconfortável, muda-se para outro lugar e desse modo jamais será tocado. O que não seja assim conosco, mas possamos ser edificados juntos de forma a manifestarmos Cristo. 3Cs. Compromisso, crise, cruz. A fim de sermos edificados juntos, vou sugerir esses 3Cs. Se realmente quisermos ser edificados juntos, é necessário termos compromisso. Creio que isso é evidente. Ainda que ninguém o queira, sabemos que é algo indispensável. Precisamos estar comprometidos não apenas com o Senhor, mas ter compromisso com nossos irmãos e irmãs. Os espertos nunca se comprometem, nunca chegam demasiadamente perto. Se você se aproximar muito, poderá se queimar. Mas graças a Deus pelo fogo. Estamos comprometidos? Se realmente estivermos, a crise virá. Não gozaremos de tempos de paz e sossego. Se você quiser ter um tempo de descanso, vá ao teatro. Bem, não o estou encorajando a ir ao teatro. Se você estiver na igreja, a igreja verdadeira, lembre-se de que crises sobrevirão à sua vida. Logo, logo você percebe que foi atingido por uma crise. Você começa a sentir, este irmão, terrível. Aquela irmã, poxa, impossível. Quando a crise chega à sua vida, tem-se o 3C, a cruz. Você está disposto a negar-se, tomar sua cruz e seguir o Senhor? Esta é a única forma em que realmente podemos ser edificados juntos. Porque não há mais edificação entre o povo de Deus? Encontramos muitas reuniões e assembleias, mas pouca edificação. É porque não estamos comprometidos, porque tentamos evitar as crises, porque escapamos da cruz. Que realmente possamos perceber que a razão pela qual nos reunimos assim é para expressar Cristo de forma corporativa. Queremos que Ele habite e tenha sua satisfação e descanso em nós. Queremos ser edificados de forma conjunta, mas para que isso aconteça, os 3Cs são necessários. Você os tem? Funcionar juntos. A fim de expressar a Cristo, não basta que sejamos edificados juntos, precisamos também funcionar juntos. Em 1 Pedro 2, 4 e 5, lemos que quando nos chegamos a Cristo, somos como pedras que vivem e somos edificados, casa espiritual, sacerdócio santo. Quando você vai a uma casa, ela representa seu dono, expressa seu gosto. Não somos apenas casa espiritual para manifestar a Cristo, mas somos também o sacerdócio santo na casa. Portanto, reunimos-nos de maneira a funcionar juntos. Cada membro, cada parte do corpo tem seu dom e graça que Deus tem dado maravilhosamente. E é nossa responsabilidade que todos trabalhemos, cada parte. Não nos congregamos para ouvirmos alguém, tampouco para sermos servidos por alguns poucos, mas para que todos possamos funcionar como membros do corpo de Cristo. Esse é o motivo pelo qual nos reunimos assim. Não se considere um estrangeiro. Em Efésios 2 está escrito que não somos mais estrangeiros nem peregrinos, mas somos da casa de Deus, sendo edificados corporativamente sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a pedra angular para sermos habitação santa para Deus. É isso que somos. Logo, é de esperar que todos os que estão reunidos trabalhem. Não são apenas alguns poucos funcionando, mas todos os membros funcionando segundo o dom e a graça que Deus tem dado a cada um. E cada membro funciona coordenadamente, não independentemente. O quadro maravilhoso do sacerdócio é que quando os sacerdotes serviam, não era apenas um ou dois. Sabemos que milhares de sacerdotes serviam no templo. Eles serviam em turnos e o faziam juntos, como um só homem, sob o sumo sacerdote.
Não havia confusão nem desordem. Tudo era ordeiro, direcionado pelo sumo sacerdote. Nosso Senhor Jesus é nosso sumo sacerdote. O Espírito Santo representa o sumo sacerdote hoje na terra e todos nós somos sacerdotes. Precisamos servir na casa de Deus como sacerdotes sob a direção do Espírito Santo. Quão belo isso será! É por isso que nos reunimos assim. O instrumento de Deus. Por que nos reunimos com o corpo de Cristo? Para servir a Deus. Não somos apenas um vaso, somos também um instrumento na mão de Deus. Como um vaso, devemos ser cheios da plenitude de Cristo. Como um instrumento, devemos ser usados por Deus para trazer o seu reino e trazer a sua vontade sobre a terra, como ela é no céu, a fim de trazer de volta o Rei. Em Efésios 3, lemos que a multiforme sabedoria de Deus é manifesta aos principados e potestades por meio da Igreja. Em Efésios 6, lemos que devemos nos posicionar e resistir. Devemos posicionar-nos de forma tal que a vontade de Deus seja realizada. É por isso que nos reunimos assim, para trabalhar junto com Deus, para adorarmos a Deus juntos, para ministrar ao Senhor juntos, para ministrar ao povo de Deus juntos, até mesmo para ministrar para o mundo. Não é simplesmente para termos instantes de lazer. Você espera subir ao céu carregado numa poltrona ou espera lutar até chegar lá? Há algum ferimento no seu corpo? Será que você está tão confortável que se encontra intacto? Por que nos reunimos Por que nos reunimos assim? São essas as razões. Se isso agradar ao Senhor, que assim seja. Se falharmos, que Deus não o permita, seremos removidos, e Ele suscitará outros para manter seu testemunho, pois pelos séculos e gerações, mesmo sua igreja tendo falhado, Deus jamais deixou de ter seu testemunho sobre a terra. Sempre haverá aqueles que lhe são fiéis. Queira Deus que sejamos arrolados entre eles. Senhor, tem misericórdia de nós, em teu precioso nome. Amém. Terminamos aqui a leitura do pequeno livro Por que nos reunimos assim, de Stephen Kaung.